A gente ainda falando sobre questão da direita e questões já pensando nesse ano eleitoral, o UOL está com uma matéria hoje, uma matéria da Ana Paula Bimbati, dizendo sobre lideranças evangélicas que não descartam a candidatura de Flávio Bolsonaro, mas mantêm ainda a esperança no lançamento da candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A matéria cita que o primeiro pastor a criticar o nome de Flávio foi o Silas Malafaia. Também a matéria traz aí a percepção do Robson Rodovalho, da Igreja Sara Nossa Terra, que diz que não se trata de preferência, mas da análise da fotografia política no momento. O líder religioso diz também que a chapa mais competitiva é formada pelo governador e pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ou seja, ninguém fala contra o Flávio Bolsonaro, mas manifestam aí alguma preferência por Tarcísio, isso na opinião de alguns líderes evangélicos. A gente lembra também, Beto, que nessa semana a gente teve, por um lado, o cancelamento da visita que Tarcísio de Freitas faria a Jair Bolsonaro lá na Papudinha, por conta de uma entrevista que o Flávio Bolsonaro deu, dizendo que ao chegar na Papudinha, o governador de São Paulo seria meio que enquadrado pelo Jair Bolsonaro, fala não, que o candidato é mesmo Flávio, a gente precisa de você para ser reeleito em São Paulo, para a direita continuar no poder em São Paulo. Isso desagradou totalmente o governador, que cancelou a visita. Aí, agora mais para o final da semana, ele se manifestou nas redes sociais, Tarcísio de Freitas, dizendo que vai visitar Bolsonaro na semana que vem e mantendo ali a postura de uma visita de solidariedade, uma visita a um amigo, uma visita de alguém a quem ele é leal, mas não cita Flávio Bolsonaro nesse apoio, algum apoio a Flávio Bolsonaro nesse texto de modo algum. Quer dizer, a gente percebe essa necessidade que a Carla falava da direita ainda está muito atrelada a Jair Bolsonaro, mas existe uma divisão também, Beto. Perdão. Sem dúvida, Mauro, tá uma briga de foice pelo espólio do seu Jair. Isso a gente tem acompanhado. Primeiro ponto interessante da matéria que você traz, Mauro, que agora a gente, como o Malafaia acho que abriu precedente, agora a gente tem uma linhagem no Brasil de pastores estrategistas, né? Então, os pastores no Brasil agora se dedicam a fazer análises estratégicas e políticas. Eu acho interessante isso. Agora, a matéria é muito interessante porque ela vai mostrando como todos os pastores, quase sem exceção, apoiam uma chapa Tarcísio-Michele, porque seria uma chapa mais forte, não há dúvida, né? A exceção seria o André Valadão, da Igreja Lagoinha, que a gente já comentava na matéria anterior, que é muito próximo à família Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro esteve fazendo uma visita à Igreja Lagoinha no final do ano, do qual também está muito próximo o que era coordenador da campanha do Marçal, de novo, os personagens se repetindo, o Felipe Sabará, que agora se apresenta como articulador da campanha do Flávio, que trouxe o Marçal para um evento também no final do ano para apoiar o Flávio. Então, nesse jogo de tronos aí, nesse Game of Thrones da direita, a gente se depara com essa situação muito curiosa, Mauro, que você destacava bem, que o Flávio é o candidato. O Jair indicou o Flávio. E ninguém acredita, nem mesmo o entorno deles. Ao passo que o Tarcísio todo dia diz que eu não sou candidato. E ninguém também acredita no Tarcísio. Porque, obviamente, o Tarcísio vai pegando os tiques, né, do centrão. Então, cada vez mais ele diz uma coisa em pública, outra em privada. Todo mundo, ele vai publicamente e diz que não é candidato. Todo mundo que vai em uma reunião portas fechadas com o governador de São Paulo vê que ele está articulando para ser o candidato. Né? Às vezes com algumas demonstrações públicas que escapam do controle, como, né, a mensagem da esposa do Tarcísio, que foi, né, depois recebeu um like da esposa do Jair, a Michele. Então,
nesse jogo de tronos, a gente vê que o Tarcísio é o não candidato candidato e o Flávio é o candidato não candidato. Obviamente, o Jair colocou o filho para esquentar a cadeira. Obviamente, também por inércia, ele pode até acabar sendo candidato, mas eu acho que era para o Jair ganhar tempo para ver se nesse interim ele consegue criar algum tipo de confiança com Tarcísio, com Michele e com o Centrão, porque no fundo a gente vê que o Jair não confia em nenhum dos três. Essa é a realidade. Ele não é bobo. Se a gente se eu, né, colocando aqui como um estrategista, como os próprios pastores estão fazendo, obviamente, Mauro, acho que inclusive contigo no programa ano passado eu já falava, a chapa mais poderosa é Tarcísio candidato, porque ele unifica o Centrão. A Michele de vice traz o voto evangélico, traz o voto das mulheres. E era um triunvirato, né? O Campos Neto como uma espécie de posto Ipiranga 2.0, porque aí traz a Faria Lima, parte dos donos dos veículos de comunicação, quer dizer, seria um triunvirato aí para conseguir hegemonizar. Mas o diabo é que o Jair não confia em nenhum deles. Então fica esse jogo, obviamente, imagina, numa chapa como essa, a Michele Bolsonaro iria morar no Jaburu, no Palácio do Jaburu do vice-presidente. O Bolsonaro, num cenário como esse, iria morar no Jaburu. E todos dizem que ele o Tarcísio seria uma espécie de boneco de ventríloco do Bolsonaro, né? Sempre está fazendo provas públicas. A última vez, no Peão do Boiadeiro, o Jair mandou o Tarcísio falar, fala aí, uhul. E aí ele falou, uhul. Então, assim, todo tipo de prova, o Tarcísio bota o boné do MAGA, pede para o ministro do Supremo para mandar o Bolsonaro para negociar com o Trump as tarifas. Quer dizer, provas de imolação, de humilhação, de prova de lealdade pública, o Tarcísio faz. Então você fala, poxa, se tem alguém assim tão domesticável, você ir morar no Jaburu e ter um presidente que é tão obediente a si, o Bolsonaro poderia voltar a mandar no país. Mas o fato é que, embora isso pareça assim uma coisa óbvia, o Bolsonaro e os filhos percebem que o Tarcísio cada vez mais se parece com o Centrão, se aproxima das articulações com o Centrão, fala uma coisa aqui, outra ali. Por exemplo, quando ele disse que ia visitar o Bolsonaro na Papudinha da outra vez, ia visitar um grande amigo, já não é um grande líder. Ele já não fala o Jair como um grande líder, ele fala como um grande amigo. Então isso mostra um Tarcísio botando, né, as manguinhas de fora. Não por acaso, parte da extrema-direita já chama ele de Dória 2.0. Então, nessa falta de confiança, nessa conspiração permanente desse Game of Thrones da direita e da extrema-direita, muita água vai passar debaixo da ponte até 4 de abril, que seria a data para o Tarcísio se desincompatibilizar ou não do governo de São Paulo. Até lá, a gente vai ver essas apunhaladas, puxadas de tapete, indiretas, diretas, públicas, de bastidor, e eu acho que esse vai ser o pão nosso de cada dia da direita e da extrema-direita daqui até 4 de abril. Ô Carla, o Beto mencionou um personagem, entre aspas, aqui da política brasileira, que é o Centrão. Nessa briga toda, a gente vê os três filhos de Jair Bolsonaro muito unidos em atacar o governador Tarcísio de Freitas. Tem feito ataques ali quase que diários nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, a gente vê o Centrão meio que esperando para ver no que vai dar. Para que lado que tende o Centrão numa disputa que nem essa? Como é que pensa o Centrão, modos de pensar dos políticos do Centrão? Então, Mauro, eu vejo que o que a gente tem é um quadro ainda muito interessante, porque o jogo está sendo jogado. A gente ainda, como disse o Beto, até 4 de abril tem jogo. Então, a gente vai ter que ver como... É claro que eu acho que o Centrão tem as suas predileções, e a predileção seria uma chapa Tarcísio e Michele. Então, até porque seria uma chapa mais palatável do que vem um pouco tentando colar essa ideia de um bolsonarismo moderado, esse contrassenso, esse paradoxo de um bolsonarismo moderado com o Tarcísio, mas ao mesmo tempo é isso, né? O Bolsonaro só confia nos próprios filhos, ele só confia quem é de sangue, ele não confia nem na Michele, ele não confia nem na esposa. O Beto falando, não, ele vai morar no Jaburu. Eu fiquei imaginando, né, o pesadelo que seria para o Jair ter uma mulher com mais poder do que ele.
Então, para ele, assim, isso, talvez ele prefira continuar na Papudinha do que ir para o Jaburu, né? Mas, né, o Centrão, embora tenha uma predileção pelo Tarcísio, né, até mesmo pelo mito, né, que agora, até os evangélicos, né, assim, os evangélicos é um grupo muito grande, muito diverso. Eu estou falando aí dessas figuras mais vocais, que representam uma parcela dos evangélicos, né? Caíram no famoso mito do governador de São Paulo, presidente da República. Então, há sempre essa expectativa, né? O governador de São Paulo é sempre um presidenciável, né? Mas, né, enfim, por enquanto isso ainda é mito, né? Por enquanto ainda não tivemos isso, mas o Centrão continua apostando, assim como essas lideranças mais vocais, né, essas lideranças evangélicas mais vocais, também preferem o Tarcísio, porque seria, inclusive, para o presidente Lula, eu acho que seria pior ter o Tarcísio no segundo turno do que ter o Flávio Bolsonaro, né, por conta da rejeição do Flávio Bolsonaro, do bolsonarismo, né? Mas é isso. O que temos hoje é que o Centrão precisa negociar se ele quer o candidato, se ele não vai apoiar o presidente Lula, já que a gente está falando ainda nessa polarização, não há uma terceira via, né? Não estamos discutindo uma terceira via, não sei se vamos discutir uma terceira via, mas se o Centrão não estiver, né, com o presidente Lula, e eu acho que isso também depende de como a coisa vai caminhar ainda esse ano, né? O Centrão, a gente sabe que as suas conveniências são muito flexíveis, né? As suas posições são muito flexíveis. Então, se não houver o apoio ao presidente Lula, então eles vão aí, né, ter que apoiar aquele que o presidente Bolsonaro indicar, e que por enquanto é o Flávio Bolsonaro. E que, como cresceu nas pesquisas e como se mostrou até na última pesquisa Atlas, com um número superior até ao Tarcísio, então isso dá força para que essa candidatura se mantenha. Pois é, agora a gente viu também, Carla, algumas pesquisas em que o governador Ratinho Júnior até alcança índices nas pesquisas também competitivos. Como é que você vê também essas possibilidades do lançamento de candidaturas como o Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, e de repente ter assim uma série de candidaturas de direita no primeiro turno junto com Flávio Bolsonaro? Acho que se for Tarcísio de Freitas, a tendência é haver uma aglutinação. Mas acho que se for Flávio Bolsonaro, a possibilidade de haver outras candidaturas de direita é maior. Queria que você também analisasse um pouquinho dessa perspectiva. Sim. Então, esses nomes, né, que não parecem, não vão decolar, talvez o Ratinho Júnior, a exceção talvez do Caiado, do Zema, porque o Ratinho é uma liderança ainda jovem, né, bastante jovem. Eu vejo que ele está muito mais interessado hoje de colocar o seu nome, de tentar nacionalizar o seu nome, lembrando que o Ratinho, ele é um governador do Paraná, né, um estado com menor visibilidade. Então, o Romeu Zema, o Caiado em Goiás também, né, mas eu vejo que não... É natural que daí você tenha outras lideranças. É natural por quê? Né? Porque você não tem uma grande liderança. Na escolha do Flávio, né? No Tarcísio, como você disse, o Tarcísio ele vai acabar aglutinando e a gente vai ter essa polarização mais clara. No caso do Flávio, eu ainda acredito que a gente ainda mantenha uma certa polarização, mas com esses nomes... também a direita aí brigando por um espóliozinho de voto, que no segundo turno, num possível segundo turno com o Flávio, uma parte vai para o Flávio, outra parte acaba votando no presidente Lula, não por conta do presidente Lula, mas sim por conta da rejeição ao Flávio Bolsonaro. Então, essa pulverização da direita, a gente tem que ver depois no segundo turno como que eles vão se comportar.
porque daí isso a gente não tem muito claro como que fica esse jogo para o segundo turno.